Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 51, A Luz da Vida. Lembrando, esse é um resumo do meu resumo, esse capítulo é bem denso, é bem grande, então eu peguei ali metade do capítulo para resumir, então tem muita coisa que os irmãos vão estar perdendo se não ler o capítulo completo. Recomendo, vão lá no aplicativo da Bíblia ou qualquer outro lugar, leiam o capítulo 51 completo do Desejar de Todas as Nações. Vamos lá, iniciar Desejar de Todas as Nações, capítulo 51, A Luz da Vida. Ele é a luz do sol e da lua e das estrelas. Era ele a luz espiritual que em símbolo e tipo e profecia brilhava sobre Israel. Mas não somente para a nação judaica fora dada esta luz, como os raios solares penetram até os mais afastados recantos da terra, assim a luz do sol da justiça resplandece sobre todos. E aqui, um grande alerta para mim e para você hoje. Jesus, que é a luz da justiça, a luz que veio iluminar esse mundo, ele veio não só para a igreja remanescente, para a última igreja, para a igreja de Laodiceia, ele veio para todos, nós que o conhecemos, nós que temos a oportunidade de conhecer toda a verdade de Deus, devemos levar essa luz que já está brilhando a todo o redor da terra, para que eles compreendam essa luz que está brilhando, para que eles compreendam a Jesus. Minha missão, sua missão é sim fazer com que as pessoas consigam compreender quem é Jesus, ajudá-las. Se não pudermos, Deus fará uma forma de assim fazer, mas seria de grande valia para a nossa vida ajudar essas pessoas a compreender, abrir os olhos para que elas tenham conhecimento agora para tomar a decisão se querem aceitar essa luz e viver nessa luz, a luz de Jesus, ou não. Como a lua e as estrelas no nosso sistema solar brilham pelo reflexo da luz do sol, assim no que há de verdadeiro em seus ensinos refletem os grandes pensadores do mundo, os raios do sol da justiça. Toda a joia de pensamento, todo lampejo de intelecto provém da luz do mundo. Ouvimos muito hoje em dia acerca da educação superior. A verdadeira educação superior é comunicada por escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todo esse reflexo de sabedoria que nós vemos hoje no mundo, pessoas estudando astronomia, pessoas estudando as células em si, indo mais a fundo na biologia humana, indo mais a fundo técnicas para melhorar a questão da agricultura, não falando de venenos, obviamente, mas tudo aquilo que tem de sabedoria humana entre aspas, tudo aquilo que vem de fato de sabedoria, de intelecto, de grande estudo, é apenas um reflexo da luz de Jesus, é um reflexo. Deus, esses lampejos de sabedoria provém de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. O povo não podia deixar de reconhecer que ele se declarava o prometido. Para os fariseus e principais, essa afirmação afigurava-se arrogante presunção. E de fato o é, se nós pensarmos que uma pessoa normal dissesse isso. Se aparecesse alguém para você falando: eu sou a luz do mundo, eu sou o enviado de Deus, eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias, aquele que era prometido desde os tempos de Israel, iríamos sim pensar ser presunção. Hoje nós temos aí, muito conhecido, muito famoso, o Henrique Cristo, que se diz o próprio Jesus. Presunção, ridículo, escárnio. Era assim que os fariseus enxergavam a Jesus, como um Henrique Cristo hoje. Só que com uma diferença: Jesus mostrava na sua vida irrepreensível, mostrava na sua vida através de suas palavras, de seu conhecimento, dos milagres que ele fazia, que de fato era o enviado por Deus, de Deus. Ele de fato era quem ele dizia ser, e não era apenas palavras ridículas e blasfematórias que dizia, não era apenas presunção.
Sua aparência e obra estavam em tanto desacordo com as expectativas do povo que, segundo criam seus astutos inimigos, uma declaração positiva de sua parte como Messias daria lugar a que ele fosse rejeitado como impostor. E aqui outro ponto: sua aparência e obra estavam em tanto desacordo com as expectativas do povo. A aparência de Cristo estava em contraste com aquilo que o povo esperava, aquilo que os mestres da lei preparavam o povo para ter, um reino terreno. Jesus estava em desarmonia com aquilo. O desejo de exaltação própria, o eu, o poderoso, aquilo que eles imaginavam, que eles pregavam de ser o Messias, era um total contraste com Cristo. E se Cristo se manifestasse de fato falando, eu sou o Messias, para alguns seria um escárnio, porque era tudo o que eles não imaginavam e iriam o ter como impostor. Jesus olhou para esses homens escravos da malignidade, cujos pensamentos iam após vinganças, e respondeu com tristeza: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ele se achava na pior espécie de servidão, governados pelo espírito do mal. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se eu e você estamos cometendo pecado, somos servos do pecado. E Cristo pode sim nos libertar disso. E nós vemos que esse ensino vem se repetindo praticamente em todo o capítulo de Desejar Todas as Nações. Podemos obter a vitória sobre o pecado em Cristo. Sozinhos não conseguiremos, mas em Cristo somos capazes sim de vencer. Toda pessoa que se recusa a entregar-se a Deus acha-se sob o domínio de outro poder. Não pertence a si mesma. Pode falar de liberdade, mas está na mais vil servidão. Não lhe é permitido ver a beleza da verdade, pois sua mente se encontra sob o poder de Satanás. Enquanto se lisonjeia de seguir os ditames de seu próprio discernimento, obedece à vontade do mestre das trevas. Cristo veio quebrar as algemas da escravidão do pecado para a alma. E é justamente essa obra de Cristo, nos libertar da escravidão do pecado, nos tornarmos perfeitos nele, sermos vitoriosos em Cristo. E muitas vezes as pessoas no mundo, quando olham para nós, veem a pessoa que não trabalha no sábado, não pode fazer nada no sábado. A pessoa que não come carne de porco acha que somos escravos de alguma coisa, quando na verdade eles são escravos, achando que estão fazendo a vontade deles mesmos, servindo a vontade de Satanás. E aí quando nós vemos dentro da igreja pessoas, nossa, não come carne, isso é só um conselho. Nossa, a pessoa está indo para o canto, está abandonando tudo essa facilidade que nós temos aqui. O que ele vai fazer lá? Não tem nada, não tem nenhum, a internet nem funciona direito. Pessoas dentro da igreja sendo escravas e cegadas pelo mestre das trevas. Fora da igreja, dentro da igreja, haverão pessoas cegas pelo mestre das trevas. Pessoas escravas do pecado, enraizadas neste mundo, enquanto aqueles que de fato são libertos por Deus, de fato estão longe de toda essa tristeza que é esse mundo, que de fato enxergaram o pecado e foram libertos por Cristo, em Cristo, do pecado, essas estão livres verdadeiramente e não fazendo as suas próprias vontades, que não são suas vontades, são obras da servidão. A única condição em que é possível o libertamento do homem é tornar-se ele um com Cristo. A verdade vos libertará. E Cristo é a verdade. O pecado só pode triunfar enfraquecendo a mente e destruindo a liberdade da alma. A sujeição a Deus é a restauração do próprio ser, da verdadeira glória e dignidade do homem. Muitas pessoas hoje, principalmente no nosso mundo, se acham extremamente felizes e contentes, se deliciando nos prazeres dessa terra, achando que são livres porque fazem o que elas acham que querem, sendo enganadas e sendo totalmente iludidas por Satanás, fazendo toda a vontade do mestre das trevas. E eles só estão nessa situação porque eles estão enfraquecendo a mente
e destruindo a liberdade da alma. Quanto mais nós estamos enraizados nesse mundo, quanto mais nós estamos embebedados com o vinho da Babilônia, estamos mais aqui sendo servos do prazer, nós vamos nos destruindo cada dia mais. Achamos que estamos livres, mas estamos sendo enganados. Todo aquele que está achando nessa falsa liberdade, que não tem uma verdadeira sujeição a Deus, que não está aos pés de Cristo, que não permite que Cristo viva em si, está sendo escravo. Os verdadeiros filhos de Abraão viveram como ele próprio vivera, uma vida de obediência a Deus. Não buscariam matar aquele que estava falando a verdade, que lhe fora dada por Deus. Conspirando contra Cristo, os rabis não estavam fazendo as obras de Abraão. Não tinham nenhum valor a simples descendência natural de Abraão. E aqui, aqueles líderes religiosos, por serem descendentes da linhagem de Abraão, se achavam dignos de alguma coisa, achavam que pertenciam a alguma coisa, quando na verdade a verdadeira herança, a verdadeira descendência está em sermos iguais, sermos imitadores. Hoje, quando dizemos que somos filhos de Deus, devemos o quê? Refletir o caráter de Deus. Através do caráter vem a descendência. Então, pela fé, pelo caráter de Cristo em nós, somos sim descendentes de Abraão. Diferente daqueles que são, literalmente, nasceram da linhagem, mas em caráter não tem nada daquilo que Abraão era. A descendência de Abraão mostrava-se não só por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão da autoridade eclesiástica. Não somos discípulos de Cristo porque vamos a uma igreja, porque os apóstolos lá atrás começaram a igreja com base em Cristo, firmada em Cristo, e aí nós, por acreditarmos nisso, simplesmente assim, meus pais nasceram na igreja, meus avós, e aí por aí vai, somos todos da igreja. Se não tiver o caráter dos apóstolos transformados por Cristo, se não refletir o caráter de Cristo, é mera palavra, não somos de fato descendência. Uma vida influenciada pelo Espírito dos apóstolos, a crença e o ensino da verdade por eles ensinadas, eis a verdadeira prova da sucessão apostólica. Isso é o que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. O fato de Jesus falar a verdade, e isso com convicção, era motivo de não ser recebido pelos chefes judeus. Ou seja, Jesus falava a verdade e por falar a verdade ele era rejeitado pelos líderes religiosos. Era a verdade que escandalizava esses homens cheios de justiça própria. A verdade expunha a falácia do erro, condenava-lhes o ensino e a prática, e era mal recebida. A verdade vai muitas vezes contra aquilo que acreditamos, contra aquilo que estamos acostumados. E por ser verdade, por incomodar, por colocar o dedo na ferida, muitas vezes ela é rejeitada. Preferiam fechar os olhos à verdade e humilhar-se e confessar que tinham estado em erro. É doído confessar que estamos em erro. É uma obra que o Espírito Santo faz em nós. Para isso temos que permitir que Ele trabalhe. Ele quer fazer, mas se nós resistimos, se não queremos, se achamos incômodo, e que de fato é incômodo, se a gente ficar nesse cabo de guerra, o Espírito Santo falando, permita que eu trabalhe, e a gente não permite, ele não vai trabalhar, não vamos reconhecer nossos erros, não vamos confessar nossos pecados, não vamos ter uma transformação de vida. Se eu e você continuamos fechando os olhos para a verdade, nós continuaremos vivendo no erro, afastando Cristo de nossas vidas. A lição é verdadeira em todos os tempos. Muitos homens que se deleitam em usar as evasivas, em criticar, em buscar qualquer coisa questionável na palavra de Deus, julgam estar assim dando provas de independência de espírito e argúcia. Supõem estar julgando a Bíblia, quando na verdade estão julgando a si mesmos. Tornar notória sua incapacidade para apreciar verdades de origem celestial que abrangem a eternidade. Muitas pessoas gostam de viver
criticando a Bíblia, tentando achar ali argumentos para desfazer da Bíblia, achando que por isso elas estão sendo independentes, que com isso elas estão sendo inteligentes, que com isso elas estão sendo de fato livres. Na verdade, estão se condenando por rejeitar a verdade. Aquele cujo coração correspondeu ao divino toque andará em busca daquilo que lhe aumentará o conhecimento de Deus e há de apurar e enobrecer o caráter. Se de fato o toque divino me tocou, se de fato eu conheci a Cristo e quero uma mudança de vida, o que eu faço? Eu busco conhecimento de Deus, eu estudo a palavra, eu estudo o espírito de profecia, eu busco conhecer mais a Deus. E esse busca do conhecimento, porque quero conhecer a Cristo, porque eu quero ser transformado por Cristo, vai me causando a transformação dia a dia, de glória em glória eu vou crescendo, passo a passo, conforme eu busco, desejoso de que Deus faça transformação em minha vida. O povo que contemplou o Salvador em seu primeiro advento foi favorecido com mais ampla manifestação da divina presença do que o mundo nunca antes fruíra. O conhecimento de Deus foi mais perfeitamente revelado, mas por essa mesma revelação estavam sendo julgados os homens. Seu caráter era provado, decidido o seu destino. E hoje, da mesma maneira, nós temos provas incontestáveis agora. Temos Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, nós temos prova através da ciência, através da história, confirmando a palavra de Deus, confirmando a existência de Cristo. E muitas vezes conhecemos pessoas, ou somos pessoas, ou fomos pessoas que rejeitam a isso, que brigam com isso, que não querem aceitar, que não querem transformação. E quando eu vejo a palavra falando, faça isso, eu não quero fazer porque é incômodo, porque vai contra aquilo que eu desejo. Muitas vezes eu e você estamos sendo essas pessoas que estão tendo caráter provado dia a dia por resistir à verdade. E muitas vezes eu e você somos essas pessoas que estamos tendo o caráter transformado por aceitar a palavra, por buscar conhecimento, e Deus vai trabalhando em nossas vidas. Hoje é o dia de decisão, se vou de fato seguir a vontade de Deus, fazer toda a vontade de Deus e deixar que o Espírito Santo transforme minha vida, que Cristo vive em mim e transforme meu caráter, ou se vou caminhando para a perdição eterna. Se Deus vos estivesse tornado impossível ver a verdade, vossa ignorância não envolveria nenhuma culpa. Se fosse impossível discernir o erro, se fosse impossível para a gente entender o que era a verdade, essa ignorância que viveríamos não seria uma culpa. Hoje não há mais desculpas para negligenciar a verdade, para rejeitar a verdade, para qualquer coisa desse tipo. A Bíblia é um livro aberto daquilo que Deus fez por nós e o que Ele quer continuar fazendo em nossas vidas. E se eu rejeito isso, não é mais por ignorância. Não tem mais desculpas para não fazer toda a vontade de Deus. E para a gente encerrar o último texto de hoje, a todos quantos compreendiam sua necessidade, Cristo viera com iluminado auxílio, mas os fariseus não confessavam necessidade alguma. Recusavam-se a ir a Cristo e por isso foram deixados em cegueira, uma cegueira de que eles próprios eram culpados. Jesus disse: vosso pecado permanece. Hoje, se eu vivo em cegueira espiritual, se eu estou vivendo em cegueira espiritual, é uma decisão minha e o meu pecado vai permanecer. Hoje é o dia que Deus abre a verdade em minha vida, abre a verdade em tua vida. E hoje é o dia de decididamente aceitar a Cristo e decididamente fazer toda a vontade de Deus, buscar a Deus, buscar a transformação que o Espírito Santo vai fazer em mim e você, se assim desejarmos, se assim buscarmos em oração. Hoje é o dia que eu e você temos de tomar decisão, de fato, sermos curados dessa nossa cegueira espiritual e nos convertermos de fato a Deus, fazendo toda a vontade, ou se é o dia que vamos deixar que essa cegueira continue, vamos nos acomodar e continuar
nos enraizando nesse mundo, sendo preparados para o dia do fogo eterno, que será para o diabo e seus anjos, e nós que escolhermos continuar cegos. É o dia de eu e você destamparmos os nossos olhos, de fato abrir os olhos para as verdades espirituais. Vamos encerrar por aqui. Recomendo aos irmãos, leiam o capítulo completo, é bem grande, é mais de meia hora de leitura, que a gente fez só 20 minutos de vídeo, e eu trouxe só alguns textos, então é bem importante ler esse capítulo. Lá vai ter a história também do cego que foi curado no sábado, quando Jesus passou lodo nos olhos dele. E é uma história de grande conhecimento e crescimento espiritual para mim e para você. Então eu recomendo a leitura do capítulo completo. Se ficou com alguma dúvida do que a gente conversou aqui, ou do que leu, se conseguiu ler tudo, deixa nos comentários. Se o irmão tem algum outro ponto que quer trazer do capítulo completo que eu não trouxe, deixa nos comentários para a gente ler, conversar e crescer espiritualmente juntos. Se tem o seu espírito de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos que o Senhor, por favor, nos ajude a não sermos mais cegos espiritualmente, Senhor. Faça obra em nossas vidas, que possamos de fato, Senhor, permitir que Cristo viva em nós e que nos afastemos e sejamos livres de fato da escravidão do pecado, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.